Deixa eu explicar algo para vocês. Deus vai alinhar nossa igreja nesses dias. O Espírito Santo quer alinhar nossa igreja para que a gente possa cumprir o propósito dele. Ontem eu estava aqui, olha como que Deus confia. Eu falei, Deus, nós vamos iniciar essa série. Como que nós vamos viver isso? E orando a Deus, pedindo uma direção de Deus. Ontem nós estávamos aqui, estava tendo a audição de bateria aqui. Ontem que tem uma escola de música que usa o nosso prédio para fazer a audição de bateria. Com os alunos lá, as crianças, vocês viram no vídeo ali. As crianças, tem alguns alunos da nossa igreja aqui lá. E daqui a pouco encostou uma irmã aqui. E aí ela, por que você não me convidou? Por que você não falou? Eu falei, olha, eu não convidei ninguém da igreja, porque era algo da escola. Então eu não quis, nós estávamos aqui com mais de 80 pessoas. Tinha gente aqui a perder de vista. Aí eu brinquei com o irmão, falei, eu não convidei ninguém da minha igreja. Eu convidei 4 pessoas, um para mexer no som, outro para tirar foto. E nós ficamos aqui servindo os irmãos dessa escola. E de repente encostou uma irmã que está vindo aqui um pouco tempo na nossa igreja aqui. Ela falou assim, ué, vocês não convidaram não falaram nada? Eu falei, olha, era um evento que a gente nem convidou toda a igreja para participar, porque era só uma coisa de uma audição. Ela falou assim, mas eu faço parte da família. E na hora que ela falou isso, o meu coração começou a queimar. E eu falei, Deus, é isso. O Senhor acabou de me confirmar o que eu vou ministrar amanhã, porque era isso que eu ia ministrar. Então, nós vamos trabalhar durante 2 meses sobre vivendo como família de Deus. E que se assim o Espírito Santo nos permitir, porque pode ser que daqui a 2 semanas ele dá uma guinada e mude para algo assim, mas eu sinto no meu espírito que Deus, ele quer nos conduzir para isso. Ele quer nos conduzir para nos ensinar o que é ser uma igreja família. Todo culto nós declaramos, normalmente a gente sauda a igreja, e aí nós declaramos, né? Apaixonados por Deus, apaixonados por vidas, de casa em casa até a última casa, até que o Senhor venha. É um grito que a gente faz aqui, todo culto, ou a maioria deles. Só que nós vamos mudar esse grito, pelo menos durante essa declaração, pelo menos durante esse tempo. Mas eu acho que nós não vamos conseguir tirar isso mais. Nós vamos declarar, quando nós fizermos isso, nós vamos declarar assim, uma família apaixonada por Deus e por vidas. O que Deus espera de nós é que nós sejamos uma família apaixonada por Deus, por Ele e por vidas. E quando a gente fala de vidas, nós não estamos falando só daqueles que estão lá fora. Está aqui já, uma família apaixonada por Deus e por vidas, de casa em casa até a última casa, porque nós trabalhamos dentro das casas, muito dentro das casas, até que o Senhor venha. E por que eu estou falando disso? Porque ser apaixonados por vidas não é só ser apaixonado pelo irmão, pela pessoa que está perdida lá no mundo. Isso sim, também. Mas é a gente olhar para o nosso irmão do lado aqui e falar, Senhor, eu amo esse irmão. E eu vou pagar o preço por caminhar com ele. Entenda algo. O objetivo dessa série de mensagens que nós vamos iniciar é de nos levar a crescer no entendimento de que nós somos a família de Deus. E eu fui muito ministrado, como eu estou falando esses dias, porque Deus me mostrou o projeto que Ele tem para a igreja. Não é só para a nossa igreja, mas como Deus projetou a sua igreja, e como as igrejas estão se distanciando do projeto de Deus. Por isso que eu falei assim, você que congrega outra igreja, não se sinta ofendido, por favor. Eu não estou querendo dizer que a nossa igreja é melhor, eu estou falando o contrário. Eu estou ministrando isso aqui porque eu quero que a nossa igreja não siga alguns projetos que estão aí no mundo de igreja. Quando eu falo no mundo, não é pejorativamente. Eu estou falando assim, eu não quero que a minha igreja se pareça mais com uma empresa do que com uma família. Nós somos chamados por Deus para sermos uma família. Eu vou te fazer uma pergunta, você acha que o projeto de Deus é uma banda profissional em cima do altar? Deus tem lá miríades de anjos que cantam para Ele. Nós nunca conseguiremos alcançar as alturas dos louvores, os ritmos, a melodia que os anjos cantam para o Senhor.
ele tem louvor. Será que o projeto de Deus para nós é ter prédio grande? E eu não estou aqui dizendo que não deva ter uma banda, que não deva ter um prédio grande. Será que o projeto de Deus é ter multidões, no sentido de, eu vou fazer de tudo para arrebatar uma multidão de pessoas? Entenda, eu não estou dizendo que Deus não quer que o louvor melhore, aliás, nós temos que melhorar muito. Eu toco no louvor, eu amo isso aqui. Eu não estou dizendo que Deus não quer prédios enormes, que caibam muita gente que queira conhecer a verdade de Deus, não é isso. E nem que não é para ter muita gente. Tem pessoa que pensa assim, não, a igreja verdadeira é aquela pequenininha, ali é o evangelho. Não, não é isso. O que Deus quer é que a família dele cresça, a família. Isso vai mudar nosso entendimento, e eu quero que você que está aqui, mude o seu entendimento. Hoje é um ótimo dia para a gente tratar isso, porque hoje é um dia de ceia, no final nós vamos estar ceando. E é por isso que eu quis iniciar hoje. Era para nós termos iniciado essa série de mensagens há algumas semanas atrás, mas eu fui para um retiro, fiquei lá orando, pedindo direção para Deus, de como que nós iríamos trabalhar isso no nosso meio. O que será que Deus espera de nós como igreja? Então, antes de eu iniciar aqui a leitura, depois dessa introdução, eu queria orar pelo teu coração e pelo meu coração, porque o Senhor hoje vai descortinar o nosso coração, o Senhor vai mostrar o nosso coração. Eu falo aqui no altar, eu aprendi isso, a palavra de Deus confronta a nossa mente e as nossas atitudes, e quando ela confronta a nossa mente e as nossas atitudes, revela o nosso coração. Então, quando a pessoa está pregando, você vai estar, não, mas não é desse jeito que eu acredito. Não, mas mas poxa, eu faço isso, ele está falando que está errado. Porque a palavra de Deus confronta a nossa mente e as nossas atitudes. E aí revela o nosso coração. Como que eu vou reagir depois que eu sou confrontado pela palavra de Deus? Eu vou olhar e falar, Senhor, eu estou errado do jeito que eu penso, eu estou errado no jeito que eu estou agindo, ou eu vou falar assim, não adianta. O Senhor pode falar o que o Senhor quiser, que eu não vou mudar. Vai revelar a humildade do nosso coração, ou vai revelar orgulho. Então eu queria orar pelo nosso coração nessa manhã. Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, eu louvo, eu engrandeço o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Espírito Santo amado, que o Senhor possa preparar os nossos corações agora, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o teu Espírito. Nessa manhã, nos leva para um nível mais profundo, Senhor, de intimidade com o Senhor, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. O Senhor é quem, eu estou aqui na frente aqui só como um instrumento, mas é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem conduz. E eu peço perdão pelos momentos que eu quis controlar, eu quis dirigir. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Se durante a ministração o Senhor quiser ministrar especificamente a uma pessoa, fica à vontade, Espírito Santo. Se o Senhor quiser agir mudando a mensagem, fica à vontade, Espírito Santo. Mas que nós possamos sair daqui queimando pela tua presença, apaixonados pelo Senhor, vivendo o amor de Cristo, como família, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, porque talvez tenha pessoas aqui que estão desacreditadas da igreja, estão desacreditadas, achando que, olhando para a igreja e falando, Senhor, não é isso que eu sonhei da igreja. E o Senhor nos chamou para ver como uma família, Pai. Nos dá reverência nesse momento, não nos deixe ser roubado pelo celular, não nos deixe ser roubado pela conversa paralela, não nos deixe ser roubado, Senhor. Que a semente lançada desse altar encontre terra boa, Senhor. Eu quero repreender a ave do céu, porque ela não vai comer essa semente lançada. Eu quero declarar que essa semente não cairá no meio dos espinhos e vai ser sufocada. Eu quero declarar que essa semente não vai cair no meio das pedras, Senhor, e ser queimada pelo sol. Pelo contrário, vai cair em terra boa. É o terreno e a terra do coração do meu irmão, da minha irmã. E vai dar fruta a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.
ao Espírito Santo. Glória a Deus. O tema de hoje é: o que Deus espera de nós? Eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Eu vou ler na NVI, que diz assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Repita assim: membros da família de Deus. Versículo 20: edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo. Santuário santo parece uma redundância, mas é maravilhoso. Nós podemos ter um santuário que não é santo. Então, no Senhor, nele também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Isso é o que Deus espera de nós, que nós chegamos a nos tornar essa morada dele no seu Espírito. Eu estava estudando essa palavra para ministrar para os irmãos, e eu fui ver o que significava a palavra família no dicionário comum, popular. E diz o seguinte, que a família é um conjunto de parentes de uma pessoa, ou um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. E por que eu quis pegar a explicação popular do dicionário? Você concorda que tem muitas vezes que nós podemos estar vivendo debaixo do mesmo teto, e mesmo assim não sermos verdadeiramente uma família? O dicionário diz que uma família é aquele que vive com pessoas debaixo do mesmo teto. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Às vezes nós podemos estar num local com muitas pessoas, e até dentro da nossa casa, e mesmo assim não sermos uma verdadeira família. A família que é citada aqui, que nós repetimos, membros da família de Deus, que é citada aqui, ela transcende isso. Ela transcende a etnia. Nós podemos olhar para um irmão e ele nasceu em outro estado, ou ele é de outra cor, ele é de outra raça, e nós olhamos para ele e falamos assim: ô meu irmão, minha irmã, porque a família de Deus, ela transcende a etnia, ela transcende a classe social. Então, se o meu irmão é pobre, se ele é rico, ele é meu irmão. A família de Deus, ou essa família que é citada aqui no texto, ela transcende isso. No texto que dá base para a nossa ministração, essa aqui está falando de uma família espiritual, da qual nós nos tornamos quando nós aceitamos Jesus. Então, quando eu aceito Jesus, eu passo a fazer parte agora de uma família, essa família espiritual, uma família de Deus. No versículo, em João capítulo 1, versículo 12 e 13, Jesus afirma dizendo assim: contudo, ou pelo menos João dizendo, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, uma família, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O problema é que às vezes nós estamos num local, e muitas pessoas levantam a mão, dizendo que aceitou a Jesus, mas verdadeiramente essa pessoa não nasceu de Deus. É por isso que nós nos chocamos em às vezes ter alguém do nosso lado, do qual nós chamamos de irmão, ou ele nos chama de irmão, mas quando você vê as atitudes dele, você fala assim: não nasceu de novo. Porque para nós nos tornarmos verdadeiramente família de Deus, nós precisaremos nascer em Deus. Não é levantar a mão no domingo, não é dançar aqui na frente, não é tocar um instrumento, não é pregar com o microfone na mão, é nascer em Deus. Gálatas 6,10 vai dizer o seguinte, Paulo ele usa uma expressão que é família da fé. Olha o que ele vai dizer, Gálatas 6,10: portanto,
enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, a todos. Mas Paulo ainda, ele dá uma ênfase, especialmente aos da família da fé. Eu fico assustado quando eu vejo alguns irmãos tendo um melhor relacionamento com alguém que é do trabalho dele, com alguém que é da escola, da faculdade, do que com os próprios irmãos em Cristo que congrega. Se não te assusta isso, isso me assusta, porque nós somos a família de Deus, e nós deveríamos procurar toda a oportunidade de fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. O próprio Jesus, ao ser questionado sobre família, a sua família, ele vai dizer em Marcos 3, 33 ao 35, o texto vai dizer assim: havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus, aquela mulher do qual você saiu do ventre dela, do qual você estava debaixo do mesmo teto dela, está lá fora. Era a mãe e os irmãos de Jesus. Aqui já, para quem tem dúvida se Jesus teve irmãos, se Maria teve outros filhos, esse texto já mostra isso claramente, que Maria teve outros filhos. Aí as pessoas questionam ele: está lá fora sua mãe e seus irmãos. Olha como que Jesus responde, versículo 33. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Olha o que eu estou tentando explicar para você. O próprio Jesus olhou e falou assim: não é estar debaixo do mesmo teto que significa ser família. Não é estar dentro desse prédio aqui que significa que nós somos família em Deus. Não é fazer parte de um grupo de louvor que determina se eu sou ou não família de Deus. Não é dançar que determina se eu sou família de Deus. Não é ficar na porta que determina que eu sou família de Deus. O que determina se eu sou família de Deus é se eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. E só vai conseguir fazer a vontade de Deus aquele que nasce em Deus. Deu para você entender? Nós estamos caminhando. Calma que o negócio ainda vai apertar mais um pouco. Esse é o projeto original de Deus, irmãos. A pergunta é: será que eu estou vivendo dessa forma? Será que eu estou dentro do projeto que Deus deseja? Irmãos, isso é muito sério. Vamos mergulhar um pouquinho mais nisso. Entenda o que eu estou tentando explicar. Você pode estar debaixo de um teto e mesmo assim não ser família. Alguém pode te chamar de irmão e você não ser irmão da família. Pastor, mas por quê? Estou falando por causa das nossas atitudes. Se nós não nascermos de novo, se nós não cumprirmos a vontade de Deus, nós vamos estar no meio deslocados. Olha só, a Bíblia, ela começa com a família. Deus não poderia ter criado um monte de homem de uma vez, um monte de mulher de uma vez, um monte de tudo de uma vez? Não. Deus inicia com Adão, com Eva e diz: multiplique. Porque o projeto de Deus não era ter uma fábrica de homem e mulher. Ele podia ter estalado o dedo, com uma palavra só, ele podia ter criado milhares e milhares de pessoas. Mas qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus é o seguinte: eu vou colocar um homem e uma mulher, e vocês vão se relacionar, vocês vão ter filhos, vocês vão encher a terra. Porque o projeto inicial de Deus é com família. Abraão, quando ele vai ser chamado para a terra de Canaã, como que Deus faz? Pega você, sai daí do meio dos seus parentes. E quem foi com ele? A família. E ele fala assim: e você, Abraão, a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque o tempo inteiro Deus quer tratar com as famílias. E ele termina numa grande família espiritual, que é a igreja.
Isso é tão interessante, porque o próprio Jesus é a demonstração do amor e do projeto de Deus. Jesus está lá na glória. Jesus conhecia o coração do Pai. E ao conhecer o coração do Pai, ele vê que o Pai queria muitos filhos. Pastor, o que você está falando? Jesus era o unigênito. Você sabe o que é um unigênito? O único. Por isso que João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus era o unigênito do Pai. Mas ao olhar e ver o coração de Deus, que Ele queria família e filhos, Ele fala: Senhor, eu abro mão da minha glória, eu abro mão de tudo que está aqui, para me passar agora a ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele deixa de ser o unigênito, para se tornar o primogênito de muitos irmãos, abriu mão da sua herança, para dizer o seguinte: agora nós vamos ter muitos cordeiros. Que lindo, irmãos, que lindo isso. O próprio Jesus é a demonstração de como Deus queria ter uma grande família. Por isso que eu falei aqui, será que é uma multidão? Não é uma multidão só por ter uma multidão. Deus quer uma multidão de muitos filhos de Deus. A igreja terminará como sendo uma grande família. O final da igreja, ou melhor, o final aqui na terra da igreja, é uma grande família. Nós moraremos todos lá no céu. Eu não vou poder olhar para o meu irmão e falar, sabe, aqui nós temos limitações. Nós olhamos para o irmão e falamos: esse aqui não pode, lá não tem isso. Lá acabou a história. Quem estiver lá dentro é tudo irmão, filhos do mesmo pai, cordeiros com Cristo. Naquele grande dia, Jesus vai apresentar uma multidão de irmãos comprados pelo seu sangue, a família de Deus, da qual eu e você faz parte. Você pode falar assim: ó, eu faço parte da família de Deus. Talvez você nem se sinta assim, mas você faz parte da família de Deus. Você foi comprada pelo sangue dele, Jesus. Agora, de maneira prática, nesses dias aqui, irmãos, se o Espírito Santo nos permitir, nós vamos falar a cada culto de como que nós temos que viver, como que nós podemos viver como família de Deus. O texto que nós lemos no início nos dá uma base de como nós devemos viver como família de Deus. Primeiro, nós devemos viver baseados em fundamentos sólidos. Então, se eu quero ser família de Deus, quero viver como família de Deus, eu preciso estar baseado num fundamento sólido. Que fundamento é esse? A Bíblia vai falar que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina dos apóstolos e dos profetas. E essa doutrina que eu estou falando, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de doutrina como usos e costumes. Nós estamos falando de algo que está ligado a uma vida comunitária. Pastor, não está isso. Nós estamos falando de um estilo de vida que é prático. Eu não posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo. Isso é prático. Não, mas eu amo a Deus. Então por que você rejeita o teu irmão? Não, mas eu amo a Deus. Então por que você trata o seu irmão com desrespeito? Você está entendendo isso? Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão a quem eu vejo. De maneira prática, Atos vai dizer isso. Atos 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, ao partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam se mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Eu não posso ver meu irmão passando necessidade e não fazer nada. Eu não posso. Pastor, mas isso é muito difícil de viver. Exatamente. No poder, na nossa mente, com as nossas atitudes vai ser muito difícil. Agora, se nós abrirmos para o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, me conduz, me leva a viver isso aqui, eu preciso viver isso como família de Deus. Vai dizer o seguinte:
todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, nós vivemos, vocês estão aqui, sabe a experiência que nós vivemos aqui, nessa reforma. Nós estamos aqui reformando, e uma loucura. Mas aí eu vi os irmãos trazer um bolinho, um negocinho, dividir, aí um contava história, um tem aqueles que não sabem trabalhar, só sabe falar, e fica aqui falando, e tem o outro que não sabe fazer café, eu não vou falar nada não, mas, mano, nós passamos situação aqui, irmãos, nós passamos situação aqui, de nós estarmos cortando a peça aqui, e a máquina parar, e eu falar, meu Deus, queimei a máquina, vou ter que pagar. Eu estou quase igual aquele profeta que falou, meu Deus, o machado não era meu. Eu falei, meu Deus, queimou a máquina. Meu Deus do céu, vou ter que pagar. Quando eu olho para o lado, o irmão está com a cafeteira, desligou a minha máquina que eu estou trabalhando, ligou a cafeteira, porque não podia ficar sem café. Mas o café era bom. Não, café, não estamos criticando não, inclusive nós estamos sentindo falta. Mas no meio, agora, não tem que amar para a gente viver com família? Que eu olhei para o lado e falei, não estou acreditando não, que desligou, não, e o pior de tudo, o negócio foi tão milagroso aqui, que tinha irmão pintando sem tinta, passando rolo na parede, mas você não vai colocar tinta no rolo não, o irmão olhava para o rolo e falou, mas tem que colocar tinta, não irmão, você pinta, irmãos, é maravilhoso irmão, é maravilhoso, meu Deus. Só que sabe o que aconteceu? Nós comemos juntos aqui. Nós saímos daqui 1h da manhã. Todo mundo cansado. A maioria dos irmãos tendo que ir no outro dia trabalhar. As mulheres iam para cá para nos ajudar depois a limpeza. Nós estávamos trabalhando com as ferramentas, ela subia com a ferramenta, de uma hora para outra, cadê as ferramentas? Está lá em cima, quem mandou subir as ferramentas? Não, nós estamos limpando, fala, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não. Pensa no ambiente de paz, de família, sabe de família? Coisas que você só vive entre irmãos, coisas que você só vive assim, quando está com família. Aquele irmão que pega o seu sapato, o seu chinelo, leva embora, e daqui a pouco está usando a sua roupa. Eu estava com a máquina aqui cortando, ia medir um negócio aqui, quando eu voltava a máquina sumia. Quando eu olhava, o irmão estava com a máquina do outro lado fazendo outra coisa. Eu falei, irmão, você não pode esperar eu terminar de cortar aqui. Um ambiente de graça. Mas no último dia, num dos últimos dias, aí tinha uma revelação de um chá de bebê, a gente foi lá para a revelação. O pessoal falou assim, pastor, como nós vamos ter que esperar lá? Nós vamos para a sua casa. Eu falei, tá bom, pode ir lá para casa. Mas nós não vamos comer não. Fica tranquilo, pastor, nós não vamos comer na sua casa não. Eu falei, é maravilha, porque eu não avisei para minha esposa que ia uma galera para lá. Daqui a pouco chega lá 15, 20 pessoas, vocês vão ter paz, eu não vou ter paz depois. Aí, daqui a pouco chega uma tropa, e aí começa... Chega uma perua cheia de gente lá dentro, uma Kombi cheia de pessoas, e eu falei, meu Deus, que bênção isso aqui, hein? E comeram na minha casa, e almoçaram, e ficaram lá batendo papo, e eu fiquei olhando para aquilo, e falei assim, olha, que nós não percamos isso. O nosso problema é que quando isso aqui tiver tudo arrumadinho, a gente começa a trabalhar como empresa. Qual que é o horário do culto? É 10 horas. Então, 5 para aqueles que não chegam atrasados, né? 5 para as 10 eu vou pisar lá. E o propósito da igreja não é esse. É vivermos como família. É nós chegarmos antes. É olharmos para o rosto do irmão e perguntar, e aí, irmão, como você está? Estou vendo que você está meio triste, está acontecendo alguma coisa? É acabar o culto e nós não saímos daqui desesperados porque, sabe, entenda, eu sei que tem gente que tem que trabalhar, tem que sair correndo, tem um monte de coisa,
Mas você está entendendo o que eu estou falando? Quando passa, nós ficamos aqui até 1h da manhã, 1h30 da manhã trabalhando. Mas agora, quando acaba o culto, eu vou sair correndo, porque, sabe? E aí nós deixamos de viver aquilo que é o propósito de Deus, que é mais do que uma reunião de domingo de manhã, que é mais do que uma reunião de quarta-feira. Por isso que as nossas células não crescem. Porque tem gente que está pensando mais em si do que na célula. Porque olha e fala assim, não, vou mudar o horário da célula, porque é para ficar bom para mim. E a gente não pergunta, calma aí, como que eu posso fazer para isso aqui acontecer? Eu vou mudar o dia da célula para ficar melhor para mim. E você esqueceu de perguntar assim, Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que a gente faça? Porque se precisar, a gente muda o dia para quê? Para que a família de Deus possa se reunir. Os irmãos estão me entendendo aqui? Amém? Entende isso aqui? Nós não podemos virar uma empresa, virar um clube, Daniel, que eu pago, e aí é o seguinte, como eu pago, eu tenho direitos. Eu entrego dízimo, eu entrego oferta, então eu tenho direito. Você não entendeu nada do que é ser família. Óbvio que nós temos direitos, mas nós estamos falando de um outro nível. Eu dou por causa do meu irmão. No final, se Deus me permitir, eu vou contar um testemunho que aconteceu. Olha, irmãos, a primeira coisa é que nós devemos estar fundamentados, baseados em um fundamento sólido, e esse fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ao olharmos para os ensinamentos dos apóstolos e profetas, é impossível nós decidirmos viver uma vida desligada do corpo, desligada da família espiritual. Quem está querendo viver para si, não está debaixo de um fundamento sólido. O diabo, sabendo disso, que esse é o projeto de Deus, ele está sempre intentando contra a igreja. Ele age, causando, sabe o quê? Inimizade no meio da família e dos irmãos. O problema lá no Éden foi entre o pai e a mãe? Não. Foi entre quem? Os irmãos. Ninguém tem problema com Deus. Eu não tenho problema com Deus. Como que eu vou ter problema com Deus? Eu não tenho problema com Deus. Meu problema é com quem? É com meus irmãos. Nós temos problema com Deus, pastor Marcelo, da seguinte forma. Sabe qual é o problema que nós temos com Deus? Por que o senhor aceitou a oferta dele e não aceita a minha? Por que o senhor cobra mais dele do que de mim? Caim e Abel estão lá no Éden. É a família, Deus está fazendo a obra ali. O projeto de Deus, viver como família. Só que aí Caim, por que Deus aceitou a dele e não aceitou a minha? Eu sou melhor que ele. Eu também entreguei uma oferta. O diabo, sabendo disso, ele vai gerar inimizade entre os irmãos. Se você não tiver entendimento disso, aí você não vai entender por que você diz assim, eu não faço, essa irmã vai estar, eu não faço questão de estar lá se ela tiver. Eu não faço questão de estar lá se ele tiver. Eu não faço questão de convidar ele ou ela. Se nós estivermos fora do projeto de Deus, nós queremos matar nossos irmãos. Não é só matar, vou humilhar eles antes. Vou mostrar que eu valorizo mais os de fora do que os da família da fé. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Entenda isso. Deus está nos levando nesses dias para vivermos como família dele. Olha qual é a parábola na Bíblia, talvez uma das mais famosas. É Tiago? Tiago, então lembrei. Estou aqui desde o começo tentando lembrar seu nome. É Tiago. Escuta isso aqui. Qual é uma das parábolas mais conhecidas? A do filho pródigo. Qual é o problema ali com o filho? É com o pai? Não. O filho vai embora, abandona, vai embora, vai viver a vida. Aí o filho se arrepende. Irmãos, quando o irmão se arrepende, nós deveríamos fazer o quê? Oh, Deus, meu Deus, maravilha. Agora vai, agora a família está
crescendo, a família está... O que nós fazemos? Agimos como o filho mais velho, dizendo, chega lá, está tendo um culto, por que está essa festa toda aí? Não, seu irmão voltou, não vou nem entrar. Mas por que você não vai entrar, meu irmão? Seu irmão voltou, seu pai está lá dentro. Não. Ele fez isso, fez aquilo outro. O pai vai lá. Ô, meu filho, nós tínhamos que celebrar. Seu irmão estava morto, agora ele está vivo. E é interessante, porque o texto termina sem nós sabermos qual foi a decisão do filho mais velho. O que acontece depois? Nós ficamos olhando e falando assim, o que aconteceu? Ele entrou para dentro da festa? Será que ele bateu o pé e falou que não ia entrar? Sabe por quê? Eu creio que a palavra de Deus ela é perfeita. Eu acho que essa parábola foi contada para dizer assim, e aí? O que você faria? É isso. O que você está fazendo? Você está amando os irmãos e entra para a festa, para o culto? Ou você está olhando e dizendo, não vou. Entenda algo. Nós precisamos tomar uma decisão se nós queremos ou não viver como família. E viver como família significa eu tenho que perdoar meus irmãos. Mas ele desprezou, ele abandonou, ele largou. Eu tenho que perdoar meus irmãos. Eu tenho que ouvir a voz do Pai, que está dando uma direção. Entra para o culto, não fique do lado de fora. Aproveite e celebre o teu irmão que voltou, estava morto e agora vive. Essa é a doutrina dos apóstolos. Vivendo o partir do pão, de casa em casa, vendo a necessidade do meu irmão, compartilhando com ele. O segundo essa família, ela deve viver tendo Jesus como centro. O tempo todo nós precisamos nos voltar para Jesus. Ele é o maior modelo de como devemos agir. Você está com dúvida? Meu pastor não está agindo legal. Eu estou achando meu pastor esquisito. Meu pastor está tomando uma decisão meio errada. O meu líder está tomando uma decisão meio errada. Olhe para Jesus. Veja Jesus. O que ele faria? Como ele agiria? Como ele trataria os irmãos? Como ele falaria com os irmãos? Como ele reage quando ele está no meio das pressões? Como Jesus reagia? Porque tem pessoa que é o seguinte, não, é que eu não estou bem, nesses dias eu não estou passando bem, eu estou mal, por isso que eu tratei mal os irmãos. Não. Seu problema é com a tua carne. É que você não está vivendo como Jesus vivia. Como Ele deseja que você vive. Porque mesmo eu passando pelos meus problemas, se eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho que estar aqui. E se eu tenho que olhar para os meus irmãos e tenho que tratar ele bem. Eu tenho que tratar ele com amor, com respeito, com consideração. Porque é assim que Jesus faz. Pastor, e se errar? Então faça como Jesus. Tenha um coração humilde. Peça perdão. Reconheça. Eu errei. Olha que interessante. Nós precisamos buscar conhecer mais Jesus e mergulhar na palavra, para sabermos como Ele deseja que nós vivamos. No versículo 21 e 22, lá do texto que a gente iniciou, de Efésios, diz o seguinte: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também são edificados juntos, para se tornarem morada de Deus e do seu Espírito. Quando nós vivemos dessa forma, aí nós temos a clareza de que nós somos a família de Deus. Quando nós deixamos que o Espírito Santo nos conduza. Eu queria fazer tanta coisa, irmãos. Tem momentos que eu tenho vontade de fazer tanta coisa, mas quando eu olho para o Espírito Santo, quando Ele conversa comigo, eu fico envergonhado e falo: ô Espírito Santo, me perdoa, eu estou errado. Me ajuda a viver a tua vontade. Nós só vamos conseguir viver como família de Deus, irmãos, se nós nos deixarmos, se nós nos deixarmos sermos tomados pelo Espírito Santo, porque
pela nossa vontade nós não conseguimos. Alguém que maltrata a família de Deus, eu tenho que duvidar se essa pessoa tem o Espírito Santo. Alguém que não perdoa, nós temos que duvidar se ela tem o Espírito Santo, porque se ela tem o Espírito Santo agindo na vida dela, é impossível ela não se quebrantar e falar assim: muda a minha vida. Eu quero passar um vídeo que quando o Daniel mandou num grupo. Eu falei assim: Daniel, você é um homem de Deus. Mandei um áudio para ele. Falei: Daniel, você é um homem de Deus, cara. Preserve o teu coração. Não deixa ser. Segura um pouquinho aí, tá? Não deixa. Falei assim: Daniel, não deixa ser roubado. Eu quero repetir isso para você, Daniel. Não deixa seu coração ser mudado, cara. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus, cara. Não deixa a vaidade tomar seu coração. Não deixa. Porque eu estava lá, eu passei 3 dias no meio de um bambuzal, orando e jejuando, e quando eu cheguei aqui, o Daniel mandou um vídeo que era exatamente o que eu aprendi os 3 dias lá. Falei: cara, Deus está falando comigo aqui de novo. É esse vídeo aqui. Eu só vou explicar o contexto. Ele vai falar sobre o Espírito Santo. Eu vou resumir, fazer um spoiler do vídeo para você poder entender. Ele está dizendo o seguinte: para nós termos um prédio como esse aqui, a gente não precisa do Espírito Santo. Basicamente é isso. Para tocar aqui em cima, não precisa do Espírito Santo. Ou você duvida que tem gente que está em cima do altar e que nem tocar, nem nasceu de novo. Para estar pregando aqui em cima, não precisa. Tem o chat GPT agora, filho, a IA. Eu vou lá, baixo um sermão, venho aqui em cima. E se eu quiser dar uma incrementada melhor, é só eu chegar aqui na frente e falar: oh, meu Deus, é forte demais, mano. Olha, é forte demais, não dá. E eu emociono você. Eu não estou dizendo que é todo o caso, mas uma pessoa pode estar pregando aqui sem direção do Espírito Santo nenhuma, baseado só no conhecimento dele, na teologia que ele fez, baseado só nisso. Só que quando o Espírito Santo está, quando é ele que direcionou, o negócio muda. Eu vou passar esse vídeo só para os irmãos entenderem o que ele vai falar. Eu quis explicar para os irmãos, porque alguém talvez entenda errado e fala assim: ué, ele está dizendo que não precisa do Espírito Santo. Não, ele está falando o contrário. Passa para nós aí. Com áudio é melhor, com áudio. Mas ainda não treinamos os irmãos para ler lábio, ainda não está meio complicado. Vamos lá. É que ao vivo é assim mesmo. Elementar. O evangelho que nós estamos apresentando para a humanidade não precisa do Espírito Santo. Para gostar de culto e de louvor, não precisa. É porque está tendo atraso, não é um... É quando nós vamos viver um evangelho elementar. O evangelho que nós estamos apresentando para a humanidade não... Para gostar de culto e de louvor, não precisa do Espírito Santo. E para ter direito a uma igreja que funciona, não precisa do Espírito Santo. Até quando nós vamos viver um evangelho elementar? O evangelho que nós estamos apresentando para a humanidade não precisa do Espírito Santo, irmão. Não precisa. Para fazer doutrina, não precisa do Espírito Santo. Para operar milagre, não precisa do Espírito Santo. Moisés operou milagre e não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com, mas não estava em. O Espírito Santo cooperou com Moisés, como cooperou com Elias em descer fogo do céu. Os magos que nem crente eram, operavam sinal, porque o dom é irrevogável. Uma pessoa para operar milagre, ele tem que ter o dom.
E o dom foi dado para quem Deus quis dar. E o cara pode estar em pecado, que ele não perde o quê? O dom. Para preparar uma boa mensagem, não precisa do Espírito Santo. Para operar um milagre, também não precisa. Para resolver os problemas da humanidade, também não precisa. Mas para amar, só o Espírito Santo. Para precisar de alguém, não precisa do Espírito Santo. Para gostar de alguém, não precisa do Espírito Santo. Para precisar de um culto, não precisa do Espírito Santo. Para gostar de culto e de louvor, não precisa do Espírito Santo. E para ter direito a uma igreja que funciona, não precisa do Espírito Santo. Mas para amar um irmão que canta mal, prega ruim e atrapalha a igreja de funcionar, só o Espírito Santo. Para amar um cara que você levou 3 anos organizando um trem e ele bagunça aquilo em 10 minutos, só o Espírito Santo. Amém, irmão? Então pronto. Aí. Você quer uma igreja que precisa do Espírito Santo ou uma igreja que não precisa do Espírito Santo? Pronto. Pode ligar, Luiz. Entenda algo. Você entendeu o que ele está falando? Eu posso organizar uma igreja sem o Espírito Santo. Claro que posso. Vou lá, monto, vai ser assim, vai ser assado. Se eu tiver dinheiro, então, melhor ainda. Pago para um tocar, pago para outro tal. A gente monta a igreja. Para tocar não precisa do Espírito Santo, não. O cara vai lá, faz música, faz coisa, vem aqui em cima, toca. Para pregar, tem um monte de curso sendo vendido. Agora é assim, ó. 105 sermões diferentes para você pregar em qualquer dia do ano. Só comprar um kitzinho lá de sermão e tá valendo. Negócio de ficar de madrugada buscando palavra, não precisa mais não. Não precisa do Espírito Santo. Agora, se nós queremos amar, viver como família de Deus, só com o Espírito Santo. Porque como ele disse, tem irmão que é difícil. O pastor dessa igreja aqui é difícil. Os líderes daqui são difíceis. E o irmão que senta aí também é difícil. E os que sentam na poltrona também é mais difícil ainda. E os que sobem aqui em cima de vez em quando e está pregando e daqui a pouco chama você de ladrão, de diabo. E ainda fala assim, não, estou só lendo o que a Bíblia está falando. Jesus chamou Judas de, sai para trás de mim, diabo. O Pedro, né? Diabo. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, sai daqui, diabo. Meu Deus, não é possível. Eu estou fazendo vocês rirem. Mas se nós queremos viver como família de Deus, nós vamos ter que pedir para o Espírito Santo. Mata a minha carne. Olha a revelação que Deus nos deu. Eu já compartilhei, então já não é mais minha. Nós estávamos na oração segunda-feira lá na igreja do pastor Davidson. Daqui a pouco Deus trouxe uma semente assim, um pão do céu. E aí, olha o que aconteceu. Eu estou lá no meio, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu, o que o senhor está querendo falar aqui? Peguei o texto. E a Bíblia diz o seguinte, que Pedro, no final, ali quando Jesus vai ser crucificado, ele está lá, na fogueirinha, se esquentando e tal. A mulher olha para ele e fala assim, ei, você fala igual eles. Olha, acho que eu já vi você com vocês. O jeito que você fala é igual ele. Pedro fala o quê? Não. Aí daqui a pouco, passa mais um tempo, daqui a pouco, nossa, mas você tem certeza que você não andou com ele, não anda com ele? Mais ou menos assim. Eu estou parafraseando, para vocês entenderem, não estou lendo o texto aqui, mas... aí Pedro fala, não, o galo canta, beleza.
Por que Pedro negou? Por medo de morrer. Porque Jesus estava sendo crucificado, e ele falou, se eu assumir, eu vou morrer. E aí eu falei para o Daniel, olha o que Deus falou comigo aqui agora. Nós podemos estar falando igual Jesus. Nós podemos andar próximo de Jesus e dos seus discípulos. E está tudo bem, tudo legal. O problema é, chegará um momento, tem um momento que nós temos que morrer como Jesus. E aí esse é o momento de nós demonstrarmos se realmente nós somos discípulos dele. Pedro infelizmente negou. Sabe o que é morrer? É quando eu tenho um problema com esse irmão. Eu ando, eu falo que nem Jesus, eu sei falar que nem Jesus bonito. Ô varão, graça e paz, abençoado. Eu falo que nem ele. Às vezes ando que nem ele. Talvez estou aqui no meio dos discípulos dele. Só que chega um momento que esse irmão pisa no meu calo. E agora é a hora de eu morrer igual Cristo morreu na cruz. Só que nesse momento, não vou morrer igual ele. Eu morrer como Cristo morreu, porque foi isso que ele fez por nós. Só que nós só vamos conseguir viver isso se o Espírito Santo estiver em nós. Aí nós vamos falar assim, eu quero odiar aquele irmão. E Deus chega para você e fala assim, não, liga para ele, ora por ele. Você fala, meu Deus, mas eu vou ter que morrer para mim mesmo. Liga para ele, perdoa ele. Deus está falando aqui, irmãos. É dia de nós liberarmos perdão. É dia de nós nos desvencilharmos, sabe? Para viver como família de Deus. De verdade. Nós precisamos disso. Um tempo desse atrás, minha mãe me ofendeu. Um tempo desse atrás, um bom tempo. Minha mãe me ofendeu. Um dia lá, ela falou uma coisa, eu não gostei. Quando a minha mãe manda áudio para mim com mais de 1 minuto, eu já oro antes. Senhor Jesus, prepara meu coração para o que vai vir aí. Às vezes eu mando a Dani escutar primeiro. Eu falo, Dani, escuta aí primeiro aí. Dependendo, se passar no filtro, aí você me manda. Todo mundo tem dificuldade. Aí eu fiquei mais de 1 mês sem ir na casa da minha mãe, assim. Eu já tenho dificuldade de ir lá, porque é muita atividade, mas eu falei, eu não vou não. Quando liga aqui ainda me ofende. E aí um dia eu estou lá, o Espírito Santo me visitou. Falou, você sobe no altar, ensinando os irmãos a perdoar, a andar uma 2ª milha, e com a sua mãe, você não quer ligar para ela, você não quer ir na casa dela, porque ela falou uma bobagem, você não é aquilo. O que você está disposto a viver? Aí eu me lembro que eu liguei para minha mãe, ô mãe, tal. A resposta dela foi uma patada, tão bem dada. E aí eu respirei e falei, Senhor, me ajuda a morrer para mim mesmo. Me ajuda a ser mais parecido com o Senhor. Depois disso, tu trouxe um tempo de paz. Mas para isso você precisa morrer. Já estamos encerrando. Olha só, obrigado, Deus abençoe aí quem fez. Por que nós não conseguimos viver como família? Porque falta nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, nós vamos entender que nós somos a família de Deus. Aí nós cuidaremos uns dos outros, nós investiremos uns nos outros, guardaremos uns aos outros, não viveremos uma vida isolada e distante da família de Deus. Quem quer viver uma vida isolada, não entendeu o que é ser família de Deus. Tem gente que quer viver a vida dela e não entendeu qual é o propósito da doutrina dos apóstolos. Deixa Deus ministrar ela, fica tranquilo, deixa Deus ministrar. É Ele que planta amor em nós. É Ele que implanta amor em nós. É o Espírito Santo que implanta amor e que nos leva a suportar os nossos irmãos.
Mas não suportar de que eu estou indo lá. Você sabe que essa palavra suporte aqui não é tipo, eu estou indo lá porque eu suporto. Não, 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 é o contrário, cara. Sabe o que é o suporte? Suporte é o seguinte, quando uma planta está nascendo, e ela começa a curvar, e as pessoas vão lá e colocam uma madeira do lado, amarra. Isso aqui é um suporte. Só quem tem o Espírito Santo consegue ser suporte para o irmão crescer, cara. Para ver o irmão crescendo. Só quem tem o Espírito Santo. Agora, se você não busca, então você vai ficar olhando para o teu umbigo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós pagaremos o preço para andarmos uma segunda milha com os nossos irmãos. Nós olharemos mais para os outros do que para nós. E eu estou encerrando aqui de verdade. Eu só quero contar um testemunho. Com todo o respeito e amor. A Laís está aqui, está lá em cima? Está lá em cima, então dá para a gente falar. Todo final de mês, nós recebemos um presente de Deus na nossa igreja aqui. Nós temos o Gael. Gael é filho do Daniel e da Laís. É um presente de Deus no nosso meio. Veio com várias dificuldades. Várias dificuldades, cara. Tinha um irmão conversando comigo um dia desse, eu não posso falar o nome dele que não me autorizou, mas ele falou assim, pastor, eu fico chocado em ver o Daniel e a Laís pregando. Então ele falou, meu Deus, são tão fiéis a Deus, por que surgiu uma situação dessa no meio da família? Gaelzinho, às vezes, não está aqui, ele está bagunçando, ele pega as coisas aqui. Agora ele está num amor comigo que eu estou até cismado com ele. Ele está num amor comigo. Ele veio com algumas dificuldades. Não escuta. Está tomando um hormônio para crescer. Ele é um presente de Deus no nosso meio. Presta atenção. Eu fiz um compromisso de todo final de mês buscar o remédio do Gael. Eu vou lá, como eu tenho moto e eu não estou trabalhando fora ainda, eu falo, não, Daniel, o remédio do Gael eu vou lá buscar para vocês, porque é longe, tem que pegar metrô, ônibus, o Daniel trabalha, às vezes a Laís tem que deixar o Gael em algum lugar, né, na escola, e se não tem aula, complica. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o remédio do Gael todo mês. E aí, fui até questionado, por que você está fazendo isso? Eu falei assim, eu quero de alguma forma facilitar a vida dos meus irmãos. Eu posso fazer isso. Então eu fiz esse compromisso. Só que essa semana agora eu fui viajar. E aí o Daniel me ligou, falou assim, pastor, você vai voltar que dia? Aí eu falei na hora, falei, rapaz, é o dia de buscar, é a semana de buscar o remédio do Gael, mas eu não vou poder estar lá, que eu estava no retiro. E aí em algum momento lá eu vi uma foto da Laís esperando na fila, esperando a senha, lá do local onde pega o remédio. Eu estava lá. E aí eu comecei a chorar. Falei, Senhor, eu não pude estar lá para ajudar eles dessa vez. Eu sei que eles não vão me cobrar isso. Eu sei que também eu não vou conseguir a vida toda fazer isso para eles. Mas o meu coração começou a doer, que eu falei, Senhor, eu podia ter talvez me programado diferente, eu podia ter feito algo diferente para abençoar a vida deles. Às vezes nós estamos vivendo como igreja, e nós estamos só olhando para o nosso umbigo, dizendo que nós estamos vivendo como igreja, e só olhando para o nosso umbigo, e nós não estamos preocupados com o nosso irmão, com a nossa irmã. Você sabe qual é a maior preocupação do Daniel e da Laís? Ele nunca me falou isso. Mas eu sei a preocupação deles. Senhor, quando eu partir, porque eles vão partir, teoricamente, antes do Gael, como que meu filho vai se virar? Quem vai ficar para cuidar dos meus filhos? Porque meu pai e minha mãe vai partir antes. O Daniel e a Laís vai partir antes do Gael. Teoricamente é isso. Eu falei assim, será, Deus, que nós conseguiríamos encontrar no meio da nossa igreja discípulos de Jesus, jovens, que vão parar de olhar mais para o seu umbigo, para as suas
crisezinha de adolescente, vai ficar menos preocupado com o celular e com tanta outra coisa, que no nosso meio se levantaria jovens que entenderam o seguinte: eu sou família de Deus, e o Gael faz parte da minha família, o Daniel faz parte da minha família. Olha, Daniel, pode ficar tranquilo, se um dia você partir, Daniel, a Laís partir antes, eu espero que você viva muito, que você é mais novo que eu, mas se eu estiver vivo, e se a minha família estiver viva, Daniel, seu filho nunca vai ficar desamparado. Eu sei que você tem família, tem outros aqui, mas seu filho nunca vai ficar desamparado. Em vez de nós ficarmos olhando e brigando, sabe por quê? Porque eu não estou bem hoje, porque não sei o quê, porque o irmão falou não sei o quê. Era isso que nós deveríamos estar preocupados. Era com esse tipo de coisa que nós deveríamos estar preocupados dentro da igreja. Como que nós vamos fazer para viver como família de Deus? Enquanto isso, nós estamos criando nossas guerrinhas. Eu não gosto dela, então também não vou convidar. Eu não gosto dele, também não faço questão. Eu não sei o que. Você não entendeu o que é ser família de Deus. O Espírito Santo talvez nem está dentro de você. Se tivesse, seria impossível você olhar para uma situação dessa e falar: cara, eu vou esquecer meus pequenos problemas, porque tem gente que está com muito mais problema do que eu. Vamos viver como família de Deus. Não estou usando para emocionar, Daniel. Eu tenho um compromisso com você. Tenho um compromisso. Minha família tem um compromisso com você. Você não precisa ficar preocupado com o Gael. Não precisa. O que você e a Laís precisar para o Gael, eu e minha família vai estar lá. Independente de qualquer situação. Você pode falar: eu sei que meu filho nunca vai ficar desamparado. Hoje ele tem vó, tem mãe, tem pai. Um dia desse eu estava vendo um pai de um filho autista. Ainda cabe mais um pouco aí? O cara estava falando o seguinte: qual que é a sua maior preocupação? O que você pede para Deus? Ele falou assim: eu peço para Deus todos os dias que mate o meu filho. Eu falei: meu Deus. Ele falou: sabe por quê? Porque eu não tenho parente, eu não tenho ninguém para cuidar do meu filho. E eu sei que quem ficar não vai entender ele vai sofrer nesse mundo. E eu peço todo dia: Senhor, se puder, leve o meu filho antes de mim. Irmão, você sabe o que é um pai fazer uma oração dessa? Se possível, leve o meu filho antes de mim. Você sabe quantas mães de autista tem aqui nesses prédios? Você sabe quantas pessoas estão sofrendo aí fora? Mas nós estamos preocupados em ser blogueiro, em ser youtuber. Nós estamos preocupados em criar um prédio grande. Nós estamos preocupados em tocar bem, em aparecer na mídia da igreja. Nós estamos preocupados em fazer um monte de coisa que não era para fazer, não é importante. Estamos preocupados com o nosso umbigo. Pastor, não é para ter mídia, não é para ter, não, é para ter tudo isso aqui. Mas é para a gente falar: Espírito Santo, mais do que isso, me leva a viver como família de Deus. Me leva a amar meu irmão. Me leva a olhar para o meu irmão e falar assim: ó, você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa caminhada. Você está entendendo isso? Ah, a palavra é dura, pastor. Eu espero que daqui a 2 meses, se o Espírito Santo mudar essa série, nós possamos olhar e falar assim: hoje eu sou mais família de Deus do que nunca. Eu hoje entendi o que é ser família de Deus. Às vezes nós estamos preocupados com o nosso umbigo, com a nossa casa, só com a nossa família. Mas não era assim no início. No início era o seguinte: partia o pão de casa em casa, e nas refeições não havia necessitados entre eles. E a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos.